Então vamos lá, meus irmãos. Mais um vídeo. Agora nós vamos estar dando uma olhada, né, nesse slide, nas algumas... Como vemos na Bíblia essa questão do ensino? Na nossa apostila de método de estudo bíblico, vocês vão ver, tem uma parte lá, por que estudar a Bíblia? Muito do que está ali, por que estudar a Bíblia, ele é válido para quem estudar a Bíblia, né? Porque a exortação primeira da Bíblia, há uma preocupação evidente na Bíblia em preparar homens e mulheres para servir na área do ensino. E isso é tão claro, a importância do homem e da mulher de Deus como instrumento de Deus para o preparo dos santos, que em Efésios 4 diz que o Senhor deu à igreja mestres. Deu à igreja mestre para o preparo dos santos. Então o ensino na Bíblia. Texto bíblico, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, aqui, nesse texto, nós temos o porquê. O para quê, melhor dizendo. Então, normalmente a gente usa, esse é quase que um texto áureo para a defesa da inspiração das Escrituras. Só que às vezes a gente perde de vista que dentro do contexto mais amplo desse texto, nós vamos ver que o foco desse texto é o ensino. O ensino, a utilidade da Escritura para o ensino. A preocupação do apóstolo nesse texto não está em defender a inspiração da Escritura, até porque para ele isso era algo natural, não precisava a Escritura não precisa de defesa, né? Na perspectiva dele, não precisava defender essa inspiração. Então, quando a gente lê ali, a gente vê o contexto do texto, a gente percebe que o foco desse texto é uma exortação ao ensino e a Escritura como o fundamento, ou melhor dizendo, como a fonte do conteúdo a ser utilizado nesse ensino. Então, vocês... vamos ler aqui os versos que antecedem. Verso 10, ó. Paulo, no capítulo 3, do verso 1 ao 10, Paulo ele começa a destacar algumas situações. Ele fala no capítulo 1 que nos últimos tempos iam vir tempos difíceis, né, seres humanos egoístas, avarentos, orgulhosos. Ele vai dando uma descrição de como seria a população, a sociedade nos últimos tempos. Lembrando que a Bíblia apresenta no Novo Testamento e nas cartas a ideia de nos últimos tempos como os tempos que eles viviam. Logo, os tempos atuais já caminham mais ainda para esse fim. Então, Paulo vai dando umas características de como seria a sociedade, o homem dessa sociedade, mas aí no verso 10 ele fala: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, também as... Então, a ênfase do apóstolo não está na defesa da inspiração das Escrituras, mas no ensino. Se vocês puderem pegar o capítulo 3 e lerem, a preocupação do apóstolo é que o servo de Deus seja ensinado, preparado para poder enfrentar aquela sociedade que nos versos anteriores ele apresenta, para que eles possam discernir, terem capacidade, através do ensino das Escrituras, de discernir com quem ele está lidando, com os falsos mestres, os enganadores, com aquela sociedade, aquele presente século. Então ele por fim, ele vai dizendo
que o Timóteo testemunhou, seguiu de perto o seu ensino, testemunhou a fé, a paciência, as perseguições. Na verdade, todos os que... ele adverte Timóteo que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeste e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Sabendo de quem você aprendeu. As sagradas letras que você conhece desde a infância. Você aprendeu com a sua avó, você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu comigo. As sagradas letras. E sobre ela você sabe que toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o propósito a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Timóteo começou em casa, olha só como é interessante. Timóteo começou em casa aprendendo da mãe e da avó. Depois ele passa para a igreja e aprende de Paulo. E aquilo que ele aprendeu de Paulo, Paulo fala e ensina a outros homens idôneos para que ensine outros. Ele aprendeu das Escrituras. Né? A abrangência do ensino na Bíblia. Atos 1, o segundo livro de Lucas diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O conteúdo do ensino da igreja é o quê? O que Jesus fez e ensinou. Não é isso que é repetido na chamada grande comissão, que é registrada especialmente em Mateus 28, que diz: ide por todo canto, fazei discípulo de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante a gente prestar atenção nisso. É preciso que saibamos o que estamos ensinando, a fonte do que estamos ensinando. É verdade que quando nós pensamos na educação cristã de uma maneira mais abrangente, numa ideia de redenção cósmica, nós vamos ensinar e aprender e dialogar com outros saberes. Mas esses saberes, após ter sido preparado, após ter sido instruído, ensinado pelas Escrituras, esses saberes vão estar subordinados. Eles vão dialogar, mas nunca prevalecer sobre a base de todo o ensino cristão. A qualidade do ensino. Então, o objetivo do ensino, com base em 2ª Epístola a Timóteo 3, 16 e 17, o objetivo é o que está lá no verso 17, não é? Calma aí, vamos voltar, vamos ler a Bíblia, né? É bom na Bíblia. Né? O objetivo, verso 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Qual é a abrangência? No verso 1 do capítulo 1 de Atos. Qual é a abrangência do conteúdo, do ensino, aquilo que temos que ensinar? Qual é o conteúdo desse ensino? É tudo que Jesus fez e ensinou. Qual é a qualidade? Como deve ser feito o ensino? Olha, Atos 18, 25. Apolo era instruído no caminho do Senhor, fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. É muito interessante a história de Apolo. Né? Todos nós conhecemos, nós somos um povo biblista, né? Biblista, amante da palavra, e acerca de Apolo, Lucas registra algo muito interessante. Apolo, desde a primeira vez que ele surge, o registro sobre ele no livro de Atos, é enaltecido quem era Apolo. Vamos lá, capítulo 18.
capítulo 18, verso 24, olha só. Nesse tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Eu gosto demais desse texto de Atos 18, da porção aí de 24 a 29, porque o que acontece? É muito comum nas nossas igrejas, especialmente nas nossas igrejas, na educação cristã, nós não vamos ter isso, porque há um cuidado na contratação, porque infelizmente a educação cristã ela é cara e particular. Então, na contratação se procura saber quem está contratando, mas na igreja não. Infelizmente, pela necessidade, muitas vezes nós vemos pessoas não vocacionadas e minimamente preparadas conduzindo o ensino, sendo um ensinador na igreja. E o que o registro de Atos diz? Que Apolo era poderoso nas escrituras, eloquente, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas Lucas faz uma ressalva, conhecendo apenas parte. Ele conhecia apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente judeus, provando por meio das escrituras que Jesus era o Cristo. Então, olha o papel de liderança. Olha o papel de líderes no ensino na Bíblia. Priscila e Áquila, que já conhecia, tinham sido discipulados, ensinados por Paulo, foram para a sinagoga, ouviram um pregador eloquente, um pregador que conhecia as escrituras de Gênesis a Malaquia. Ouviram, talvez, né, como a gente às vezes se depara com um pregador que, né, começa lá na barba de Arão, termina na sandália de Malaquias, percorre todo o Antigo Testamento, depois ele vai no cajado de João Batista e termina lá na rodinha do grande trono branco, dando sua exibição de conhecimentos de porções, de versículos. Mas todavia ele não tem um conhecimento completo, sistematizado, fundamentado das escrituras. E Apolo era esse cara, reconhecidamente eloquente, reconhecidamente habilidoso, fervoroso do espírito. Ensinava com precisão a respeito de Jesus. Há um desafio para a liderança da igreja, de se livrar da tentação, tendo em mente a necessidade, não experimentar o obreiro, não preparar o obreiro que vai ser elemento importante na missão principal da igreja, que é ensinar a fé. Antes de ensinar, ele precisa aprender. Ele precisa aprender. O que quer dizer com isso? Então, enquanto ele não é versado nas escrituras, ele não pode falar de Jesus? Ele pode falar de Jesus. Mas olha o que Paulo fala para Timóteo. Aquilo que de mim aprendeste, ensina a outros homens idôneos, para que esses homens ensinem a outros. Há um conteúdo que o líder precisa preparar para o seu liderado, para que esse seu liderado torne-se instrutor de outros.
não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, revendo aqui, o ensino na Bíblia. Primeiro nós temos o objetivo do ensino, é ensinar para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que, segundo o contexto de 2 Timóteo 3, é resistir, discernir, se defender e até mesmo desconstruir o sistema vigente. Os falsos mestres, falsos profetas, falsas ideologias, a sociedade corrompida, não prevalecer sobre aquele. A abrangência do ensino, do conteúdo, o conteúdo a ser ensinado, conforme a grande comissão nos diz, é tudo aquilo que Jesus nos tem ordenado. E aqui em Atos diz, ensinar, Atos 1 diz, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então nós ensinamos o que Jesus ensinou, o que a palavra de Deus ensinou. E a qualidade do ensino requerida é ensinar com precisão e conhecimento. Há de se haver uma triagem. O ensino, a Bíblia exorta a ensinar, mas não é exortar não é ensinar de qualquer maneira. A nossa necessidade, a necessidade da nossa igreja, não pode ser desculpa para que nós não venhamos a escolher, treinar, antes de disponibilizar, de colocar o homem ou a mulher de Deus para ensinar na igreja.